Meu nome é Tairone Castro, sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco desde 2005, ou seja, já faz 15 anos de formação. Já passei por diversas áreas, tanto manipulação, como escutei aí a colega falando, né? Como passei também por áreas de municípios, como também hoje trabalho em hospitalar e também na distribuidora, né? Então, já passei por vários e diversos ramos de farmácia, né? Nunca tive vontade de ir para a indústria, mas a indústria hoje é um processo bastante complexo e rentável, né, para nós farmacêuticos, muito positivo nesse sentido. E tem que gostar muito de legislação. Em qualquer segmento que você for, você tem que gostar muito de legislação. O que faz o farmacêutico hospitalar e quais atividades do seu dia a dia, exatamente? As atividades do farmacêutico hospitalar, eles são muito gratificantes e muito relacionadas a nossas disciplinas dentro de sala de aula hoje, né, com a nova grade que nós temos, né? Essa atividade de farmacêutico clínico hospitalar, ela não é nova aqui no Brasil, né? Mas anteriormente ela já existia em países como os Estados Unidos, né? Inclusive alinhada a uma clínica bem mais severa do que nós temos hoje, né? Nós ainda estamos engatinhando nesse processo de farmácia clínica, mas tem se desenvolvido bastante aqui no Brasil, né? Qual a função do farmacêutico clínico hoje dentro do hospital? É basicamente fazer o quê? Passa por ele todo o plantel medicamentoso do paciente, para uma análise de que medicamentos ele está utilizando, se tem interação, se ele está tendo uma resposta agradável para o tratamento patológico dele. Então, passa por todo e dirimir dúvidas dos prescritores, sugerir alternativas, visitar o paciente para poder ver se ele está fazendo algum uso de medicação que não foi informado ao médico, que a gente chama de reconciliação medicamentosa, sugerir trocas por conta de várias interações que tem, né? Então, a gente faz toda uma análise de prescrição, né? Interagindo multidisciplinarmente com vários profissionais, enfermagem, o médico, a nutricionista, o pessoal que é da infectologia, que é do CCIH, né? A gente faz todo esse processo aí e caminha muito no plantel também da farmacoeconomia, ou seja, você tem um custo dentro do hospital que gira em torno da grande porcentagem hoje é do controle de medicamentos que você tem dentro do seu hospital. Se você não souber onde é que está o gargalo, se você não souber como é que está sendo a saída, se você não souber como é que anda o teu estoque e a deficiência dele, você não vai ter uma farmacoeconomia, digamos assim, aceitável, né? Porque um dos grandes custos hoje dos hospitais é reduzir e usar os medicamentos de forma racional, sempre buscando que os prescritores façam as primeiras escolhas e não as terceiras escolhas, por exemplo, no tratamento antimicrobiano, né? Do ponto de vista de formação do farmacêutico, quais desafios existem para a qualificação profissional que quer atuar nesta área? Veja, hoje não basta você ter uma graduação para você estar dentro de uma perspectiva de farmácia clínica, né? Hoje o mercado está muito mais exigente. Tudo bem, você pode sair e conseguir entrar logo no hospital, mas você vai estar obsoleto se você não estiver fazendo, por exemplo, uma pós-graduação hoje em oncologia, uma pós-graduação hoje em terapêutica, né? Uma pós-graduação também, incrível que pareça, em logística, né? Então, para você atuar hoje no mercado, a graduação, antigamente a graduação era excelente, você terminava, a escassez de profissionais no mercado era muito grande e você tinha a oportunidade de começar em loco, né, a desenvolver e criar experiência na parte hospitalar. Mas hoje não. Hoje tem muitos profissionais sendo lançados no mercado hoje. Vocês estão numa faculdade excelente, né, que é a Católica, mas também temos a Federal, temos as outras universidades que são privadas, que estão lançando cada vez mais, no mínimo,
20 a 25 profissionais no mercado, pelo menos por turma, a cada semestre, né? Então, você tem aí um plantel de mais de 400, 600 farmacêuticos sendo lançados hoje no mercado, né? Então, você tem que estar cada vez mais capacitado. O que eu digo para vocês que estão querendo fazer farmácia clínica realmente hospitalar, é um ramo muito gostoso, porque você vai lidar realmente com aquilo que você imagina, que é a patologia, que é a doença, que é estar tratando o paciente. Mas, se você não tem um perfil de estar lidando com o paciente, tendo a paciência, não vai ser um ramo que você vai gostar, tá? Porque as dificuldades hoje, principalmente para quem trabalha em hospitais públicos, como eu, trabalho hoje no hospital público, sou concursado do Estado, as deficiências de arsenal medicamentoso é muito grande. Então, você tem que ter um grande jogo de cintura e, ao mesmo tempo, ter a parcimônia para poder não deixar o paciente sem aquela devida medicação prescrita, né? Que foi como é que vocês lidaram com a perda de colegas de trabalho para o Covid? Olha, qualquer perda relacionada a esse tipo de doença que a gente não esperava, ou qualquer tipo de doença, né, ele é lamentável. É lamentável por quê? Porque nós vivemos um período de grande comoção, né, da população. Muitas vezes a gente estava vivendo um individualismo muito grande, né? A gente não dava valor, muitas vezes, aos nossos próprios familiares, às pessoas que estão ao nosso lado. E a gente começou a ter um viés totalmente diferente. Foi preciso acontecer isso para a gente dar valor às pessoas, ao nosso próximo. Deixar de olhar tanto para a tela, né, que hoje a gente é capaz de topar e cair num buraco olhando para o celular, olhando para uma rede social. A gente conversa mais nas redes sociais do que olhando no olho, né? E essas perdas serviram não só para a gente saber a importância que o próximo, que os nossos colegas que estão ali no dia a dia, e a suscetibilidade que nós estamos também, nós não estamos a salvos de ser acometidos por essa doença, né? Então, a gente aprendeu muito e está aprendendo sempre, todos os dias, com as perdas, né? Torcendo para que uma solução venha o mais rápido possível, que não haja uma briga política por isso daí, mas sim uma briga por saúde, né, para que a gente consiga voltar a abraçar as pessoas, a olhar no olho, a interagir socialmente e ampliar nosso coração como humanos e cristãos que somos. Fazer. Assim, o senhor falou sobre essas reuniões, sobre os medicamentos, e aí eu queria saber se, devido à pandemia, essas reuniões elas têm sido mais frequentes, e queria saber a demanda, assim, da porcentagem de tipos de medicamentos que vocês estão tendo que pegar agora, ou se está igual a antes, só que aumenta só um pouquinho. Pronto, veja só. As reuniões, elas estão acontecendo, não tanto com frequência, é muito mais ajuste. Você tem uma reunião no início, uma reunião para quando muda alguma terapêutica, né? E várias terapêuticas foram lançadas no mercado. Você viu aí vários medicamentos sendo colocados como fakes ou como propostas de cura, de prevenção para essa doença, né? Então foi especulado muita coisa. E as reuniões acontecem mais tipo para você padronizar certos tipos de procedimentos, né? Porque a consciência que a gente já teve desde o início da pandemia, foi aprendendo com todo mundo, né? A gente foi aprendendo todos os dias um pedacinho com todo mundo, com todas as áreas, né? Com os órgãos principais oficiais do mundo, né? Do Brasil, né? Também. Então a gente foi aprendendo cada vez mais um pouquinho. O tratamento ainda é uma coisa que, diga assim, você está tateando no escuro, né? E não tem uma certeza, porque a gente não sabe muito ainda sobre o vírus, né? Não tem uma coisa oficial que diga ele é
ter uma constância. A gente sabe que causa um problema respiratório e agrava naquelas pessoas que são mais suscetíveis, né? Mas o uso de antibiótico tem sido aumentado consubstancialmente. Por exemplo, antibióticos como ceftriaxona, vancomicina, meropenem. Então, assim, tem sido utilizado muito nesses tratamentos, principalmente para poder reduzir infecções oportunistas que acontecem, né? Porque você está debilitado, está com a imunidade baixa. Então, cefalosporinas de segunda geração, que a gente fala com farmacêutico, fala muitas vezes em nome de genético, né, que quer falar das famílias. Então, cefalosporinas, penicilinas foram utilizados demais nessa pandemia. O aumento, eu não tenho que dizer como porcentagem, mas uma opinião pessoal, acredito que tenha crescido consubstancialmente 40% desse consumo, né? Porque a gente também não deixou de tratar as doenças que já existiam. Né? A gente só aumentou o tratamento para as doenças para a doença que surgiu agora em 2020. Né? Então, a gente aumentou o plantel em pelo menos 40%. Ficou muito mais caro. E o grande problema que a gente vê no mercado é que quando começa a se procurar demais um produto, né, eles aumentam de preço. Então, tipo, a lei da oferta e da procura ainda é muito agressiva. Você comprava-se máscaras, por exemplo, a 3 centavos, a 5 centavos. Teve gente que comprou máscaras simples a 15, 20, R$ 1,20. Então, é exorbitante, é agressivo, é assustador o mercado quando se passa nesse tipo de coisa, né? E o que eu tenho a dizer para vocês é que, tipo, embora tenha visto essa grande quantidade de preço exorbitante devido ao aumento de consumo, o governo ele tem, dentro das suas possibilidades, né, por força da legislação, conseguido alcançar e suprir o arsenal para poder tratar os pacientes. Com muitas falhas, mas com muitos êxitos em muitos aspectos. Né? Cada um, quando entrou na faculdade, quando entrou na graduação, ele teve um propósito, ele tem um foco, ele tem um porquê. E ele pensa o que é que vai querer ser lá na frente. Então, eu digo para vocês, farmácia é uma profissão de muita devoção, de muito estudo, de você estar antenado e sabendo tudo que acontece. É de você estar brigando hoje, muitas vezes, para poder você ser valorizado. E a primeira valorização que acontece é quando você se valoriza. Não entra em qualquer emprego, não entra em qualquer, não entra em qualquer tipo de negociação. Né? Então, você vai estar sempre buscando o que é melhor para você e, consubstancialmente, para a classe. Porque imagina você, um colega aceita trabalhar por um piso menor do que o da categoria. Está desvalorizando, está sendo sabido para ele, será? Mas está desvalorizando toda uma classe. Então, tipo assim, se vocês querem entrar na farmácia hospitalar, é uma excelente oportunidade de você botar em prática tudo que você aprendeu de farmacognosia, de farmacoeconomia, de farmacocinética, farmacodinâmica. Então, tipo assim, é muito isso. Como também eu não tive na minha época, que era separado, na realidade, você ser um farmacêutico bioquímico, né? Hoje você sai generalista, então você tem a oportunidade de também já interpretar exames, né? E saber se essas medicações estão funcionando. Então, a terapêutica está muito mais complexa, exigente muito mais do profissional farmacêutico. E com essas conquistas que nós temos uma responsabilidade muito grande. É de continuar mostrando que somos úteis. E úteis tanto quanto o médico, tanto quanto o enfermeiro, tanto quanto o dentista, o nutricionista, tanto quanto os outros profissionais da área, que a gente pode citar aqui vários. Né? A nossa importância ela vai de estar alimentando e de estar fornecendo os armamentos
para que todos esses profissionais tratem a população. E a gente precisa estar muito bem preparado. É um desafio muito grande para a gente e um desafio para vocês, que estão no primeiro período, que ainda tem muita coisa para acontecer na vida de vocês, muita legislação ainda vai acontecer, muita coisa vai mudar ainda em farmácia, né? E vocês têm que estar abraçando, lutando como verdadeiros leões. E eu fico, assim, verdadeiramente encantado, porque eu estou vendo que muitas mulheres, como vocês aí, estão entrando na área de farmácia, né? Principalmente porque era um curso que a gente via muito homem, né? Hoje tem muito mais mulheres dentro do grupo buscando esse tipo de atividade farmacêutica, e eu concordo com você plenamente. Se você me disser, você é a favor das mulheres tomarem conta do mundo? Sou, porque a sensibilidade que elas têm e a empatia que ela tem com o paciente muitas vezes é maior do que nós homens, que ainda somos muito, digamos assim, machistas, né?